Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ganhei um celular aqui, é meu. Se for iPhone, iPhone Pro. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos aqui, já com saúde. Semana passada eu vim, ainda estava um pouquinho tonto ali. Hoje, para a glória de Deus, vamos falar do amor de Jesus Cristo, amém, igreja? Glória a Deus, sejam muito bem-vindos à nossa igreja, você que nos acompanha também nas plataformas aí das redes sociais, seja muito bem-vindo à nossa igreja, Assembleia de Deus. E hoje nós estamos numa série, como tem sido abençoado, irmãos? Hoje estava falando com o irmão Rodrigo ali, irmãos? Cadê o irmão Rodrigo? Estava falando ali com o irmão Rodrigo, e ele falou que ele está chegando agora na igreja com a esposa, e ele falou que esteve aqui na série do Burnout, irmão Rodrigo? E foi muito abençoador também para a vida dele. E graças a Deus, essas séries, pedi para trazer os filhos, e a gente vai poder multiplicar essas informações aqui também aos nossos filhos. Bom, pega a palavra do Senhor, pega a Bíblia que você trouxe, e vamos abrir Provérbios capítulo 4. Nós vamos ver muito texto, tá, irmãos? Hoje, quero ser bem dinâmico, capítulo 4, verso 23. Coloca aí para a gente na tela. Isso. Já deixa preparados os slides também. Então, Provérbio capítulo 4, deixe marcado aí na sua Bíblia, aqui algo da parte do Senhor, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, anote isso, porque dele procedem as fontes da vida. Feche os seus olhos, Deus está aqui, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de nós ouvirmos a Tua voz. Te pedimos, fala conosco, queremos ser orientados, queremos ser, Senhor, instruídos. Nos exorta, nos corrige, nos traz de volta ao caminho, Senhor, que nós precisamos, e é só a Tua palavra, Senhor, Pai, que pode nos trazer de volta ao caminho, nos fazermos, Senhor, Te amar acima de todas as coisas, que nós possamos verdadeiramente obedecer e guardar, Senhor, meu Pai, aqui, meu Pai, conforme a Tua palavra, guardar, Senhor, nosso coração em Cristo, e voltar o nosso coração ao Senhor Jesus. É o que Te pedimos, que eu diminua, que o Senhor cresça e que possamos aprender da Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Que alegria, eu estava, irmãos, com uma alegria, Deus colocou no meu coração e ao mesmo tempo testificou no coração de outras pessoas essa série de mensagens, e aí pessoas me ligaram: pastor, por que você não fala da internet? E a Giovana e o pastor Rubens e outras pessoas. Eu falei: irmãos, eu estou preparando essa série com muito carinho, e eu gostaria de compartilhar com vocês, essa série, guardando o coração na era das redes sociais. Semana passada, você que não veio, depois é disponibilizado lá na internet, a minha esposa falou aqui o conceito de algoritmo, a questão da cosmovisão, a internet, ela dá uma visão para nós olharmos daquilo que a gente gosta, daquilo que nós tendemos a gostar, se é de viagem, se é de um time, é um time, se é de um tipo de carro, a internet vai oferecer aquela bandeja daquilo que você gosta, e esses algoritmos, eles vão colaborar para você ter sempre aquilo que você mais gosta. Se você gosta muito de restaurante, o algoritmo vai apontar sempre um restaurante novo, sempre há uma novidade na culinária. Então, eu fiz algumas pesquisas, e, irmãos, pasme, 52%, de aumento lá nos Estados Unidos, de 2017 ao ano passado, houve um aumento da depressão em essa média de 52%. Mas não só isso, entre os adolescentes e as meninas, entre os adolescentes, porém, entre as meninas, houve um aumento de suicídio em virtude do uso excessivo de redes sociais.
Olha que perigoso isso, irmãos. Além disso, nós também, a ONU, ela classificou um aumento, né, e uma dependência, nível de dependência, onde existem hoje crianças chegando em consultório psiquiátrico com chamado burnout digital, uma dependência digital, onde quando a mãe resolveu tirar o celular, você já deve ter visto crise de criança quando tira o celular. Quando demorou muito para tirar a tela, aquela criança ficou depressiva. Então, um aumento de 62%. Eu coloquei para baixo aí, mas se você for pesquisar, um aumento de 62%. Quando os pais tentaram tirar o celular da criança, deu aquela crise de ansiedade, e aquela criança acabou aí em depressão. Então, os médicos, eles entendem que é um sintoma análogo à dependência. A mesma dependência, né, que o corpo sente de algumas drogas, análogo a essa dependência. A gente pensa que é sorrateiro. Não, eu tenho controle, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Todo drogado, ele fala isso. Toda pessoa viciada, ela fala, não, no início está sob o controle. E às vezes, irmãos, nós já perdemos o controle. Então, ainda, comparações e essa questão da idolatria à imagem, ao corpo, né, à grama do vizinho, aumento em 72% da ansiedade e da depressão. Quando há uma comparação dos amigos que cresceram juntos, de pessoas que estavam aí no ambiente de trabalho, sabe aquela pessoa que tem uma vida maravilhosa, de repente, está em viagens internacionais, passou no concurso e a pessoa não passou, né? A pessoa que está aqui, e ele olha lá no Instagram da outra pessoa que está em sessão e faz essa comparação. Houve um aumento muito significante também. Fora isso, eu quero dizer que essa pessoa é a mesma foto, é a mesma pessoa. Nós temos ainda o problema dos filtros. Eu sempre falo, irmãos, coloca a foto original lá, porque se sumir vai ser mais fácil a gente encontrar. Porque é a mesma pessoa, e os filtros, eles fazem isso, eles mudam o nariz, mudam o tom da pele, né, tira as espinhas. Lá no Instagram, lá dentro das redes sociais, né, as peles são perfeitas, os olhos, os cabelos, né, e os adolescentes que estão entrando aí com a irmã Joana, né, e os adolescentes, eles vão vendo isso, e vão achando que é uma realidade. E a internet, eu vou mostrar para vocês, que é uma terra neutra, não tem realidade, não tem verdade. Jesus é a nossa verdade. Então, 80%, irmãos, dos adolescentes que chegaram ali, tem muitos ali também, 80% das pessoas, elas usam os filtros, usam essa distorção, né? Cria uma imagem idealizada de si mesmo. Eu gostaria de ter esse cabelo, eu gostaria de ter essa pele. Isso aí, irmãos, é a internet que faz. E hoje, com a inteligência artificial, muito bem explicado aqui pela minha esposa, a internet e alguns aplicativos estão mudando a voz, estão mudando, inclusive, se você fala português e nunca fez um curso de inglês, você pode aparecer num vídeo falando e pregando inglês. Um amigo meu já fez isso comigo. O pastor Wilson outro dia mandou uma foto, acho que foi minha, ou do Dário com a camisa do Flamengo. Foi, pastor? É possível. E é simples. O pastor Wilson me falou que foi o irmão dele que comprou um aplicativo. É simples fazer isso. Então, irmãos, são filtros. É o que eu coloquei aqui. Cria uma imagem idealizada, né, de si mesmo. Eu gostaria de ser assim. Mas isso causa dentro do coração, irmãos, uma busca pela essa perfeição que nós não vamos alcançar. Uma pele perfeita, um cabelo perfeito, uma maquiagem, né? O filtro, ele faz uma maquiagem. A mulher demora meia hora, não estou falando da Giovana, tá, irmãos? Para maquiar, para vir para a igreja. Aí você tira uma foto, nem demora tudo isso, né, meu amor? Aí você tira uma foto no Instagram, ela faz isso em questões de segundos. Então, amados, tudo isso
Também houve uma pesquisa, também, eu vou disponibilizar depois, a irmã me deu uma ideia de colocar um QR Code e disponibilizar essas pesquisas e essas fontes, que estão impactando diretamente no sono. Nós sabemos que ali, quando você coloca essa luz no seu rosto, vai impactar também a questão da memória, a questão da fadiga, do burnout, isso está lá no livro, né? E a síndrome, por que então as pessoas querem estar conectadas? Existe hoje uma síndrome chamada síndrome de ficar de fora. As pessoas querem saber o que está acontecendo, qual foi o voto, né? Hoje, onde foi que eu vi o voto do ministro Fux? Foi nas redes sociais, irmãos. Por quê? Eu gosto de notícia. Então, quando eu abro lá, aparece o G1, aparece muitos outros informações. Então, até eu compartilhei, porque foi lá que eu vi, né? Eu estou acompanhando, mas imediatamente eu estava numa reunião, quando eu abri, eu percebi que estava lá o voto do ministro Fux. Então, nós temos toda essa problemática. Existe uma pesquisa que diz que se um ser humano usar cerca apenas de 30 minutos, se reduzir 30 minutos, limitar esse uso, e vai melhorar o sono, vai melhorar a memória, vai melhorar a questão da fadiga, né? Enfim, nós estamos vendo aqui o que causa, né, irmãos? O que está por trás de tudo isso. Então, nós temos ainda a comparação e o sentimento de inferioridade. Irmãos, isso aqui é uma realidade. Você olha, talvez, um amigo ou um parente que cresceu com você e olha os filtros, olha as viagens, né? E acaba comparando, e é natural, muitas das vezes, falar, olha, como a vida da fulana lá na internet, ela é uma vida maravilhosa, e isso causa um complexo, isso causa um sentimento de inferioridade. Quantas vezes, irmãos, você dá uma olhadinha lá no Instagram, está lá o irmão que estava na igreja do meu lado, agora está lá em Nova York, né? Não estou falando só dos nossos irmãos que viajam aqui não para Nova York. Às vezes está lá o irmão, lá na praia, em julho, a gente olha, quando o Instagram me conta muitas coisas, né? Quando eu vejo o irmão, já está lá na praia, pastor, precisei viajar de férias. O Instagram me contou primeiro, né? Já estava lá na praia, é legítimo, é de Deus, mas isso, às vezes, irmãos, se nós não temos uma proteção, que nós vamos aprender, isso causa uma certa inveja, isso causa no coração um certo complexo. Se não tem Jesus ali preenchendo, e o que nós vamos aprender vai causar, às vezes, esse complexo. Mas, além disso, a internet e as redes sociais, elas trazem um consumo contínuo de notícias negativas. Existem pessoas que vivem, irmãos, assistindo lá a face da morte, acidentes, briga de vizinho. Lá na internet a terra se lê, irmãos. É briga de trânsito, é policial matando o bandido. Tem gente que gosta, né? É informações atrás de informação. Então, quando houve uma pesquisa que tudo isso, quando você vê, né, quando as pessoas gostam de guerra, o algoritmo vai mostrar guerra. Quando as pessoas gostam de ver, às vezes, o bandido, né, se dando mal, e lá está policial, né, chegando no assalto e rendendo, e às vezes executando, né, o bandido, tudo isso causa um aumento da ansiedade, causa uma tristeza e uma sensação, muitas das vezes, sabe, aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa iminente, um desastre. Existem pessoas que gostam, existe muita gente que gosta de ver acidentes aéreos. Uma das coisas mais procuradas, acreditem, são acidentes aéreos. E aí a pessoa vai viajar e o coração fica aflito, né? Está lá no voo da Gol, está lá na TAM, e o coração está ali, parece que vai acontecer um desastre. Tudo isso fruto daquilo que nós plantamos no nosso coração. Mas, amados, eu gostaria, depois dessa introdução, depois que eu falei aqui que crianças estão chegando em hospitais, né, ali com sintomas gravíssimos, ataques de pânicos, ataques, né, da questão do burnout digital. Vemos casamentos serem destruídos. Eu não consigo aumentar muito essa introdução, porque eu poderia falar de casamentos, de traições. Eu poderia falar aqui, irmãos, de assaltos que foram feitos
porque a pessoa postou que ia viajar e deixou a casa sozinha. E às vezes nós só queremos postar, nós só queremos mostrar a nossa vida linda, a nossa família linda, as nossas viagens maravilhosas. E eu quero dizer que tudo isso, irmãos, é exposição. Nós estamos indo na manada. Todo mundo posta, eu também, quando eu viajar, eu vou mostrar que eu também venci na vida. Será que nós já paramos para pensar se isso vai trazer de fato alguma coisa? Será que nós precisamos disso? Será que nós precisamos disso, irmãos? Sei, né, pastor? Para onde essa geração vai? Então, o provérbio vai falar sobre tudo que se deve guardar, e eu já vou trazer aqui o original dessa palavra guardar. Se você for pesquisar, o original, lá no grego, vai dizer assim: tudo aquilo que se deve fazer guarita, tudo aquilo que se deve ter uma sentinela. Então, é tudo aquilo que se deve ter algo constante, fazer guarita nessa mente, deixar como sentinela as coisas as fontes do coração. Mas você passa por esse versículo, você lê esse versículo, e você não sabe me responder quais são as fontes do coração. Você não sabe, mas Satanás sabe responder. E as fontes do coração são todos esses: desejo. A fonte do coração, às vezes, irmãos, é descontentamento. Pode ser o contentamento, isso vai alimentando o coração, são sentimentos. Autoestima, tristeza, alegria, paz, tudo isso. E olha só, as redes sociais, elas tocam diretamente nas fontes da vida. Elas vão tocar justamente ali na paz. Elas vão tocar na nossa saúde emocional, mental, na nossa autoestima, no nosso contentamento. Às vezes você amanhece bem, mas eu quero te desafiar em nome de Jesus. Eu quero te desafiar a partir de hoje. A primeira coisa que você tem feito muitas das vezes é você acordar e ligar o teu celular e acessar as redes sociais. Hoje Jesus está te convidando para passar o filtro de Filipenses. Tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for honesto, nisto pensai. Começa a pensar nas coisas do alto pela manhã, porque às vezes você amanhece bem, mas você pega o celular e aí você começa as comparações, você começa a olhar filtros, você começa a olhar guerras, notícias ruins, e o teu coração, e aí a tua vida, as fontes da vida, irmãos, que são esses sentimentos, eles vão se esvaindo, eles vão lá para baixo. O teu dia que estava tão bem, se você começasse o teu dia dando prioridade às coisas do céu, ajoelhando: Senhor, eu me comprometo a ler as Escrituras. Deixa eu começar aqui, ler as Escrituras do Novo Testamento. Deixa eu ler o livro de João. Livro de João, os primeiros capítulos, os 5, eles resumem toda a Bíblia. Deixa eu repetir aqui várias vezes. Deixa eu ficar especialista em Mateus. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, querido, se você der essa prioridade. Eu quero fazer um desafio com vocês. Eu vou parar aqui. Eu quero fazer um desafio, adolescentes, vocês que estão aqui, jovem, papai e mamãe, não faça mais isso. Vamos fazer esse compromisso de acordar e não ir logo procurando. Às vezes a pessoa está tonta, mas já está procurando o celular. Será que já deixa o celular carregando? Ó, Deus está falando, hein? Já deixa o celular carregando, porque de manhã mete a mão no celular e você está vendo o que é que os algoritmos fazem. Você está vendo o nível de impacto na nossa mente em tudo, irmãos. Mas as redes sociais, anote isso aqui, é muito importante. Elas não são meras ferramentas de comunicação. Elas operam em um nível antropológico do ser humano, né? E espiritual profundo. Queridos, as redes sociais, elas operam em níveis espirituais. Eu vou repetir, elas operam no nível antropológico, né? No nível do ser humano, ela conhece. Ei, não pensa que esses homens aqui, que a minha esposa falou na semana passada, porque eles saíram dessas Big Tech, porque eles processaram, eles sabem o que eles estão fazendo, eles são intencionais. Então, algo antropológico, eles conhecem o que eles estão fazendo no ser humano, mas redes sociais é algo espiritual. Deixa eu falar para você, é espiritual também. Elas se inserem no vácuo criado pelo anseio mais fundamentais do coração humano.
Onde é que as redes sociais, elas se inserem? No vácuo. Satanás sabe disso, os homens sabem disso, e eles se inserem nesse vácuo criado pelos anseios, pelos desejos, pelo hedonismo, pela busca de prazer. Olha como isso é sério, meus irmãos. Olha como a igreja e nós, papai, mamãe, nós temos que repensar o celular dos nossos filhos. Talvez Deus esteja te trazendo hoje para salvar a vida do teu filho, do suicídio, da depressão, de um sequestro. Mas pastor, a Duda está com o Instagram dela. Mentira, a Duda está ali. Ela vai fazer 16 anos. Maria Eduarda não tem Instagram. Se você vê, é fake news. Não é, minha filha. Ela tem o WhatsApp, tem um celularzinho dela lá para fazer os trabalhos, mas ela não tem Instagram. Perguntei, mas você quer, filha? Não, pai, isso vai perder o meu foco. Graças a Deus, é a cultura que nós temos direito, pai, de direcionar os nossos filhos. Para quê? Para ficar no highlight lá, vendo o dia todo, rodando, porque aquilo ali é algo que eu já te mostrei, que vai viciando. E o ser humano sabe desse vazio, irmãos, eu estou falando, existe um vazio. Agostinho de Hipona fala que existe um vazio que o homem só vai encontrar quando ele retomar a sua origem, o seu Criador. Satanás sabe disso e os homens sabem disso. Então, só podem ser plenamente saciados em Deus. Elas tocam diretamente no que Agostinho de Hipona chamou de coração inquieto, que só vai o quê? Se aquietar quando encontrar o seu Criador. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão com o rostinho muito assustado aí, viu? Vamos dando glória a Deus aí, viu? E eu quero aqui elencar 5 princípios diante da palavra de Deus, para você passar para alguém, para você anotar e para você lembrar justamente desse assunto tão importante. O coração, fonte da vida, e o nosso coração, irmãos, que a Bíblia vai falar que é a sede das emoções, ele sofre ataques diários, emocionais, né? Sobre tudo que se deve guardar, né? Fazer guarida, guarda esse teu coração. Nós vivemos nessa era, as redes sociais tocam diretamente, então, essas fontes, tocam o nosso coração. E aí, existe aí essa questão da natureza, do coração, justamente nessa visão bíblica. O coração na Bíblia não é apenas o órgão das emoções, mas o controle da vontade, do intelecto e da espiritualidade humana. É o nosso eu mais profundo, é o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz, né? E ele sonda o quê? O coração. O nosso coração, irmãos, a nossa esposa não sabe o que está lá. Mas Deus, Ele sabe o que se passa no teu coração. Então, é o nosso eu mais profundo. Porque lá em Provérbios 23, o verso 7a vai dizer assim: porque como ele pensa consigo, como o nosso coração pensa, assim ele é. E as redes sociais, irmãos, elas vão moldando diretamente, elas vão fazendo isso. Como, pastor? Elas vão moldando a forma que nós pensamos. E se o nosso coração é como nós pensamos, o nosso coração ele vai sendo transformado pelas redes sociais. Nós vamos olhando para o lado, nós vamos vendo a vida alheia, a grama alheia, nós vamos olhando ministérios. Ah, pastores, irmãos, por que, pastor, a sua igreja é uma bênção? Olha como a igreja do fulano, e vai entristecendo os corações. Porque as redes sociais, elas moldam diretamente. Irmãos, eu vou repetir, cuidado, os algoritmos, eles podem estar moldando como você tem pensado. Tome muito cuidado com isso. Esse é o primeiro aspecto, mas o mais perigoso é o aspecto da ilusão, da grama do vizinho mais verde, que vai plantar o quê? Uma semente de inveja. E uma semente não só de inveja, irmãos, uma semente de insatisfação. As pessoas olham nas redes sociais a grama ali alheia e sempre estão insatisfeitos com a sua vida, com a sua aparência, com o seu ministério, com a sua carreira, com a sua empresa. E as redes são um palco desse highlight,
desse fake news, né? As pessoas nas redes sociais, elas só mostram. Você viu alguém colocando um boleto lá na rede social? Quem já viu? Já viu, irmão Nelson? Alguém colocando um boleto? A irmã Zenade, já viu? Já colocou um boleto teu, irmã Zenade? Nunca coloquei um boleto, nem eu, irmão. Porque as pessoas, elas vão colocar nas redes sociais os highlights, aquilo que está em evidência, aquilo que é bom na sua vida, e as pessoas filtram aquilo como se fosse a plenitude da vida daquelas pessoas. Exibe suas vitórias, escondem as suas lutas. Rede social é isso, é exibir vitória e esconder luta, irmão. Isso alimenta a comparação que há insensatez. Segundo a palavra, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 12, diz assim, eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei. O próximo não está conseguindo passar aqui, pastor Neves. Não nos comparemos com alguns que se louvam em si mesmos, pois eles não são prudentes ao medirem-se consigo mesmo, ao compararem-se consigo mesmo. Nós não devemos fazer essa comparação. E cuidado, irmãos, porque a inveja, ela tem perfil, e às vezes ela está te seguindo, viu? A inveja tem perfil, às vezes o perfil é falso. Você está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Você sabia que existem muitos amigos seus, que eles veem a tua viagem, eles olham o teu vídeo, eles veem a tua família feliz, e eles não curtem, sabe por quê? Para não te ajudar, para não engajar o teu vídeo, para não engajar a tua postagem. Isso é inveja ou não é, irmãos? Cuidado, a inveja, ela tem perfil, e muitas das vezes ela segue. Eu estou num altar aqui, eu conheço muitos pastores, eu e o pastor Uriel ali, conhecemos pastores que têm perfil falso na internet. Irmãos, se eu tiver um perfil falso aqui na internet, que Deus me fulmine agora. E eu espero que você também não tenha perfil falso nas redes sociais, porque muitos, o inimigo usa lá para estar de olho na nossa vida. Não curte até os perfis legítimos, não curte, não comenta, não manda aquela mensagem que Deus te inspirou. Às vezes Deus te inspirou, e você está ali, numa empresa, né, Marcelo é empresário, né, está lá o empresário, divulgando a empresa dele, irmãos, vai lá, dá uma curtida, comenta, envia para alguém. Mas não, às vezes, irmão, os inimigos, eles estão por perto, né, estão lá na espreita, olhando o que você faz. Isso é rede social, isso é algo, né, que eu posso dizer, maligno. O contentamento em Cristo versus a ânsia pelo mundo. Olha isso aqui, irmãos. O apóstolo Paulo aí nos ensina o segredo do contentamento independente das circunstâncias. Quando Paulo escreve essa carta a Filipenses, sabe onde ele estava? Na praia. Sim ou não? Não, Paulo estava preso. Paulo não tinha luz, não tinha comida, ele estava preso, ele estava ali. E ele pediu para alguém, escreve aí, Deus está me dando uma revelação. E sabe o que foi que ele escreveu? Ele escreveu assim, ó, eu estou preso aqui, eu estou passando necessidade aqui, eu estou num porão. Eu fui para Jerusalém, eu vi onde eram as prisões, e ele fala assim, eu aprendi a viver contente em todas, diga comigo, em todas. Quando a Bíblia fala em todas, é em todas. Aprenda isso, irmão, hoje, em nome de Jesus. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo, inclusive ele reduz lá no final do verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. A busca incessante por like e validação é o oposto desse contentamento santificado. A busca por curtidas, comentários, likes, é justamente o oposto. Paulo está dizendo, olha, eu estou preso, mas eu aprendi de forma geral e total a viver contente, porque o meu contentamento não depende da minha esposa, o meu contentamento não depende de se eu estou com comida, se hoje está sol, se hoje está frio, se amanhã eu tenho algo ou não tenho emprego, não. O contentamento de Paulo, ele foi tão transformado, que ele falou, olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O contentamento de Paulo era Jesus Cristo de Nazaré, irmãos. Independente de qualquer circunstância, era Cristo. Mas ainda,
há uma armadilha que a gente observa aqui nas redes sociais. Deixa eu voltar aqui. E esse contentamento, amado, o salmista diz assim: até que entrei no santuário de Deus e não entendi o fim deles. Quando a gente fala de inveja, quando a gente fala de pessoas que estão olhando a nossa vida, irmãos, né, nós vemos grandes homens de Deus, como Asaf no Salmo 73, que ele foi se comparar com o ímpio, né? Ele viu a gordura, os vestuário, a casa, e ele olhou para ele, né? A roupinha dele era que doava, a roupinha dele era aquela roupinha de sacerdote, mas ele falou assim: até que eu entendi, diga comigo, até que eu entendi, quando eu entrei no santuário do Senhor, o fim deles. Às vezes nós estamos com inveja do Whindersson Nunes, que vive internado numa clínica, irmãos, está doente, depressão. Às vezes nós olhamos os grandes carros, dos grandes influencers, mas essa primeira moça, a loura aqui da Anies, que falava sobre inteligência emocional, ela tirou a própria vida. E todos esses que estão aí, isso eu peguei rápido, e irmãos, se você colocar lá influência, fizer uma pesquisa, são centenas de influencers, milionários, que nos últimos meses tiraram a sua própria vida. E às vezes o cristão olha para o lado, e Deus te deu uma família tão linda, Deus te deu uma casa, Deus te deu um lar, mas o Satanás sabe do coração enganoso, sabe que tem crente que não guarda o coração, sabe que tem crente que deixa o coração aberto para a inveja, para os fake news, para os filtros, para as mansões, para as coisas que o mundo oferece. Isso vai entristecendo, vai fazendo comparação, e o nosso coração muitas vezes vai ficando, parece o coração de Asaf, invejoso com as coisas do ímpio. Mas ainda, a busca pela validação alheia, e o perigo, irmãos, da idolatria do eu. Olha que interessante isso. Acompanha comigo aí. Abre aí João capítulo 3, verso 1. A armadilha da alta exaltação. Postar pode se tornar um ato sutil, né, de buscar a glória para si mesmo, e não a glória que devemos, a glória para Deus. Porque o próprio Jesus, ele traz aqui, lá em João capítulo 8, verso 50, fala assim: olha, Jesus, fala assim, eu não busco a minha própria glória. E às vezes as pessoas estão lá em busca de curtidas, em busca de glória, né? Quando a nossa alegria depende da aprovação digital, nós estamos transferindo a fonte da nossa identidade de Deus para o homem. Todas as vezes que a minha alegria, eu só vou estar bem se eu tiver curtida, ou se eu tiver uma postagem que avançou, aí eu vou estar bem. Nós estamos transferindo, a fonte de alegria está no foco errado. Todas as vezes que nós, irmãos, então, transferimos, nós tiramos de Deus, nós esquecemos de Jesus, que Ele é a nossa fonte de alegria, e nós transferimos para pessoas. Que pena que o pastor Claudeci, que pena que o pastor Laci não curtiu, a irmã Tati não curtiu. Sabia que tem gente que fica triste por isso, irmão? Tem gente que não curtiu a minha foto, né? Tem o outro lado. Tem gente que não compartilhou o meu vídeo. Já pensou, eu, pastor, vocês sabem que eu tenho uma rede movimentada, né? Eu uso ela para a glória de Deus. A minha rede. Nós atingimos um videozinho aqui da igreja, nós atingimos, vem aí, Zenate, nós já, da última vez, estava quase 400 mil visualizações. Se eu fizer uma soma, tem mais de milhões de visualizações, os meus vídeos, tem milhões, irmãos. A gente não tem noção, mas a gente pode evangelizar. Pessoas me ligam, falam: olha, pastor, aquela questão do burnout falou comigo. Pessoas que me mandam mensagem lá no direct. Aquela mensagem falou comigo, os cortes, né, que a gente faz aqui. Mas, irmãos, se alguém não curtir, meu coração está em paz. Eu fiz isso para a glória do Senhor. Eu divulguei esse vídeo para a glória do Senhor. Muitos não vão curtir, mas aqueles que Deus quiser, vai alcançar com aquela palavra, vai ser como uma flecha, no coração das pessoas que precisam. E a palavra de Deus entra, e
não foi o pastor Marcelo que foi glorificado, não foi você que foi glorificado, mas foi o Senhor. Porque se você quiser a glória, você vai cair no problema da idolatria do eu. Eu posso, eu sou a pessoa que faço e acontece, eu quando posto as coisas acontecem. Graças a Deus que eu nem, irmãos, eu vou falar, vocês falam assim, o vídeo do pastor engaja, cada videozinho que eu faço dá bastante lá, dá 9 mil, no outro dia dá com 9 mil, né? E tem um vídeo de 40, de 200 mil, 400 mil visualizações, isso aí é mais de um estádio, né? Mas eu falo para vocês, a irmã Zenate, ela sofre, porque eu que tenho que aprovar. Eu falo, irmã Zenate, não está legal, né, irmã Zenate? 90% dos vídeos falam, não, eu acho que não está legal. É ou não é, irmã Zenate? Então, é uma luta, irmãos, porque eu não acho, eu não consigo, eu sei que eu sou incapaz, eu não tenho o perfil de influência, eu não tenho o perfil de oratória para vídeo, eu sei disso, mas eu falo, mas precisa para a gente divulgar a igreja. Então, existe esse perigo da idolatria e justamente da autoexaltação. Jesus, ele fala que ele não busca a sua própria glória. Nós não devemos buscar, então, a glória. E aí, amados, lá em João capítulo 3, verso 1, a identidade inabalável em Cristo. Diga comigo, identidade inabalável. Você vai ensinar isso para o seu filho. Identidade inabalável em Cristo. Nossa valia não vem de seguidores, mas de nós sermos, a nossa identidade não vem de seguidores, mas de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, o quê? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não são os likes, não são as curtidas. A minha identidade, a minha alegria nesta manhã, ela está firmada nisso. Obrigado, Senhor, porque eu sou teu filho. Aqui nessa casa, o João, a Duda, o Pedro, a Giovana, nós somos os teus filhos. E um bom pai, ele guarda os seus filhos, ele protege os seus filhos. Não é o Instagram, não é a dependência de algo externo, aleluia, ou de homens. Mas a nossa identidade é essa. A minha identidade é de cabeça erguida. Oh, irmão, se eu sou filho do rei, eu sou príncipe. Príncipe não anda de cabeça baixa. Você sabe que a realeza, a primeira coisa que colocam na cabeça de um príncipezinho que está aprendendo é colocar um livro, né? E ele começa a aprender a andar com a cabeça erguida, porque realeza não anda de cabeça baixa. Você é cordeiro de Jesus Cristo, você é filho de Jesus Cristo. Comece em Jesus Cristo levantar essa cabeça, comece a erguer para o alto, olha para cima, comece a olhar para Jesus. Você é filho de Deus, aleluia. E para finalizar, nós temos ainda 2 tópicos, eu vou tratar de forma rápida. Nós temos hoje o dilúvio dessas informações, a poluição mental e a perda total, irmãos, da paz. Então, essa enxurrada de opiniões, de notícias e discussões infrutíferas rouba a paz que deveria governar o nosso coração. Você sabia que o seu coração deveria ser governado pela paz? Pastor, meu coração está tão inquieto. Você já parou para pensar nisso? A gente amanhece com um coração inquieto. Pois é, hoje eu vou te dar uma chave. Aqui está o ápice dessa mensagem, anota isso aí. Porque lá em Filipenses, aqui está o ápice dessa mensagem, irmãos. Paulo estava preso quando ele escreveu isso aqui. Filipenses capítulo 4, verso 7, anote isso aí. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. O que, irmãos? Eu acho que estava lá. Não sei se estava no próximo slide. Vê se está no próximo slide esse versículo. E a paz de Deus, a paz, qual é a fonte da paz? Vamos aprender esse versículo. Qual é a fonte da paz? Deus. A paz de Deus, né? A fonte é Deus, que excede todo entendimento. O que é isso, pastor? Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que as coisas podem estar difíceis, ele estava preso. A paz que excede, ou seja, não é racional, não é algo que dá para compreender, aleluia. A paz que nós temos, pode o pastor Marcelo estar na UTI, pode ali a irmã
Carla está com dias difíceis, mas o coração está blindado em Cristo. Meu coração está cheio de paz, porque a noite pode estar escura, mas ao amanhecer, Deus vai renovar as suas misericórdias. Eu tenho certeza disso. O mundo vai entender isso, irmão. Você está passando uma maior prova e teu coração está em paz. Isso aqui, irmãos, o mundo não pode explicar. Paulo está dizendo, então, ela excede a compreensão, aquilo que é racional. É aí, irmãos, vem a coisa mais linda desse versículo. Essa paz, que excede todo entendimento, fala assim, guardará os vossos corações. Mais uma vez, o verbo guardar, que é o mesmo verbo de Provérbios, se você for olhar, vai falar, faça sentinela de forma constante. Então, agora, ó, essa sentinela vai guardar o vosso coração, mas os vossos corações e os vossos o quê? Pensamentos. Em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma proteção, é um escudo. Enquanto o verso 7 é um escudo, Paulo continua escrevendo o verso 8, eu não sei se eu coloquei aí, coloca o verso 8 para a gente. Aí ele continua dizendo assim, olha, agora eu vou fechar com chave de ouro. E finalmente, irmãos, eu quero fechar trazendo um ensinamento para vocês, de forma profunda. Você que está no Instagram, Paulo parece que estava sabendo das coisas, irmãos. Finalmente ele fala assim, irmãos, e tudo que é, diga comigo, verdadeiro. Irmãos, em um mundo de fake news, e de coisas distorcidas, Paulo está nos ensinando aquilo que é verdadeiro. Isso é ou não é contra as redes sociais? Irmão. A gente abre a rede social, às vezes, morreu fulano de tal. Não, gente, era só fake news, não morreu não. É mentira atrás de mentira. Fala, olha, mas tudo aquilo que for verdadeiro. Paulo, ele protege no versículo 7. E agora ele vai te ajudar a preencher, ele vai te dar um filtro para o teu feed. Eu vou repetir, agora Paulo ele vai te dar um filtro. Lembra da cosmovisão que a Giovana falou? Agora Paulo ele vai te dar um óculos. Toma, coloca essa cosmovisão, coloca esse filtro, porque a partir de hoje você vai pensar em algumas coisas do céu. Entre elas tudo aquilo que for verdadeiro. Para de pensar em mentira, para de pensar em coisas distorcidas. Mas ele fala algo mais lindo ainda, ele fala assim, tudo aquilo que é respeitável. Onde há respeito, tudo aquilo que, irmãos, existe isso, muitas vezes na rede social, existe aquela disputa, né? Aquela total falta de respeito, mas a gente fala assim, tudo aquilo que é justo. Deixa eu te falar algo, se você for traduzir isso aqui, você vai ver que não é a justiça humana, porque lá na rede social existe a justiça própria, essa aqui, tudo aquilo que for a justiça de Deus, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo aquilo que é justo pela justiça e a cosmovisão do céu, não a cosmovisão do homem. Tudo aquilo que é puro, irmãos, numa era de contaminação, famílias contaminadas, ministérios contaminados, igrejas contaminadas, literaturas contaminadas, evangelho e pregações contaminadas. Paulo está dizendo, olha, aquilo que for puro, você quer se dar bem? Para de pegar coisas contaminadas, pensa naquilo que for puro, pensa nas coisas do alto. Irmãos, qual foi aquele que esteve aqui na terra com coração puro e não pecou? Pensa em Jesus, está apontando para Cristo. Tenha a mente, irmãos, que está dizendo aqui, tenha a cosmovisão, tenha a mente de Cristo. Tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que é amável, as pessoas que praticam bem, as pessoas, irmãos, aquilo que a gente pode fazer pelo próximo, porque as redes sociais é dinheiro, é iate, são viagens, mas a gente pouco pensa naquilo que é amável, o que eu posso fazer, e às vezes nós estamos abandonando até a nossa igreja. Não, peraí, deixa eu cuidar aqui dessa situação, deixa eu cuidar da minha família, deixa eu cuidar primeiro disso aqui, e nós não estamos cuidando, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que for de boa fama,
Às vezes nós estamos envergonhando, irmãos, o Evangelho. Nós não temos uma boa fama. Existem pessoas que têm, infelizmente, manchado, pastores que têm manchado e vão trazer grandes consequências à igreja. Está sendo pensado aí, irmãos, a tributação, porque pastores estão aí brigando e chamando palavrão em WhatsApp e fazendo e acontecendo. Estão estudando tributar. Irmãos, e se tributar a igreja, vou falar para vocês, a maioria das igrejas não vão sustentar, não vão conseguir pagar, que a gente faz aqui, ó, para a gente sobreviver aqui. Tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é virtude e algum louvor, isso aqui aponta para Cristo. Tudo aquilo que é virtuoso, Ele é virtuoso. Tudo aquilo que há algum louvor, que pode ser louvado. Quem é que pode ser louvado aqui? Você pode ser louvado? Não, mas Jesus Cristo pode ser louvado e adorado, aleluia. Este, então, é o filtro divino para o nosso feed. Tudo que for verdadeiro, repita comigo, tudo que for verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que há uma virtude, que há louvor, nisto sim, pensai. Este é o filtro que Deus, esse é o filtro que Jesus Cristo quer na nossa vida, o louvor a Ele, a adoração a Ele, a virtude a Ele, aleluia. Queridos, para nós sim agora finalizarmos, as crianças já estão voltando, a distorção da realidade, o eco da mentira e essa perda da verdade. Eu já falei para vocês, essa aqui é a mesma moça que usou o filtro, né, como introdução. Então, assim, como aplicamos filtros às nossas fotos, o algoritmo, ele aplica um filtro à nossa percepção da realidade, nos mostrando apenas o que confirma nossas crenças e desejos. Isso nos afasta da verdade objetiva, porque o Instagram, ele vai te dando aquilo que você acredita, ele vai te dando aquilo que você deseja, e vai nos afastando da verdade absoluta. E qual é a verdade absoluta, pastor? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhecer Jesus, a identidade, e quando você tiver a mente de Cristo, meu irmão, você imagina Cristo horas e horas no Instagram, você consegue imaginar isso? Consegue? Consegue, Nelson? Consegue, irmão Márcio? Consegue, irmã Joana? Cristo no nosso meio, peraí, Cristo, deixa eu fazer um gabinete aqui, peraí que eu estou no Instagram, peraí que eu estou atualizando meu feed. Que maravilhoso isso, né, irmãos? Quando nós usamos a cosmovisão, então, do céu, quando nós colocamos a nossa mente, ela precisa, cada dia mais, estar parecida com essa linda mente e a perfeita mente de Cristo. O prudente, ele vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. Hoje eu estou trazendo um alerta para você, papai. Hoje, marido, esposa, depois de tantos divórcios, tantos assassinatos que aconteceram pelas redes sociais, tantos bullying com nossas crianças, tantos ataques, depressões, doenças, e tudo aquilo que eu te mostrei no início. Seja prudente ao usar as redes sociais. A cultura do cancelamento versus a graça restauradora de Cristo. Então, hoje, existe o tribunal da internet, a cultura do cancelamento, onde não há uma ampla defesa, onde não há graça, onde não há apelação. Não, amados. Mas é diferente de conosco. Mateus 7 diz que nós não devemos julgar, para nós não sermos também julgados. Existe uma semente quando nós julgamos. A justiça própria, o julgamento, muitas das vezes sumário, nós apontamos um dedo e às vezes nós estamos apontando os outros 4 na nossa direção. É assim também são as redes sociais. Elas condenam, elas levam para o tribunal e ali tem sentenças. A exortação bíblica da restauração é totalmente diferente. O que a palavra do Senhor nos ensina lá em Gálatas capítulo 1, aprenda isso. Irmãos, se alguém for surpreendido entre alguns de vocês
com algum tipo de pecado, olha o que nós devemos fazer. Vocês que são espirituais, olha só, entre vírgulas, vocês que são espirituais, entre vírgulas novamente, eu espero que você seja misericordioso, porque quando as pessoas erram, às vezes, na minha época, por falta de conhecimento, os pastores, eles traziam à tona o pecado das pessoas. Quem é dessa época? Fulano adulterou e está 60 dias, já pensou isso, irmão, no dia de hoje? Mas a Bíblia, ela já ensinava isso, que nós devemos, nós que somos espirituais, nós deveremos restaurá-lo com mansidão. A internet não restaura ninguém. As redes sociais, elas lançam a palavra, elas lançam lá os reis, é rei que chama, amor? Os haters, são haters, como é que chama? As pessoas que machucam os outros, os haters. Isso, obrigado. Foi uma criança que me ensinou aí, ó. Mas com o povo de Deus é diferente, irmãos. Conosco nós vamos tratá-los. Então, de forma prática, para guardar o nosso coração, anote aí alguns passos. Jejum digitais regulares. Irmãos, eu estava lá em casa 1-2 semanas e a minha esposa viu. Irmãos, eu dificilmente dificilmente eu pegava no celular para falar com a minha mãe, para ela ouvir a minha voz. Ela tem 70 e poucos anos, ela precisava ouvir que eu estava vivo. Ligar para minha mãe, falar com alguém, porque passar 24 horas também ali eu não podia ler, só podia orar e ficar ali deitado. Eu fiz um jejum. Irmãos, Deus me deu mais um livro para eu escrever sobre liderança intencional. Deus me deu tantas coisas, mudança no ministério, tantas coisas quando a gente se afasta, irmãos. Procure fazer isso. Ei, se você perder a sua rede social, se eu perder hoje, se cancelar, qualquer coisa eu faço outra amanhã, você não vai morrer, viu? Deixa eu te falar uma coisa, se você for olhar, eu não tinha 15 mil, irmãos, olha isso, eu não tinha 15 mil seguidores, eu adoeci, e eu cansei 15 mil seguidores, sem postar nada. Olhe lá, para ver se eu estou mentindo, 15 mil seguidores reais, tá bom? Você olha lá, meus seguidores, deu um boom lá, não sei. Estabeleça esse período, horas por dia, um dia por semana, onde você se desconecta completamente para se reconectar com Deus, com a família, com o seu casamento, com o seu filho. Às vezes o filho está lá, pai, mãe, ei, mãe. Nós estamos sendo cruéis com essa geração. Então, faça essa curadoria do feed, como pastor. Siga contatos edificantes, pastores, homens de Deus, né? Palavras profundas. Faça um curso de teologia. Sim, dá para fazer de graça. Coloque lá no YouTube, numa igreja séria. Eu não tenho problema nenhum se você acessar uma igreja presbiteriana, fazer um curso sério de teologia, não tem problema. Faça isso. Use o botão, muitas das vezes, de parar de seguir. A minha esposa falou que o Instagram, ela dá opção para você, algo indesejado, não é isso? Para você rejeitar conteúdo, faça isso, né? Então, o questionamento santo, muitas das vezes, antes de você postar, ou quando você começar a acessar, você vai perguntar, será que isso edifica? Isso glorifica a Deus? Esse é um filtro maravilhoso que você pode usar, sim ou não? Isso aqui glorifica a Deus, eu estou perdendo o meu tempo, eu estou perdendo a minha vida, isso aqui é verdadeiro? Isso aqui é puro, isso aqui é, enfim, leia Filipenses, fique de pé, e que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, e eu creio em nome do Senhor Jesus, que eu estou pregando aqui para uma geração, que vai acordar, irmãos, para essa realidade, eu estou pregando para uma geração, que não vai mais depender de likes, eu estou pregando para uma geração que não vai mais depender de curtidas, mas a nossa dependência vai ser em Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos parar de estar pensando no feed, no Instagram, e nós vamos começar a pensar tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for de boa fama. Deus vai trazer à nossa memória, aleluia, essas coisas.
E nós vamos começar a nos alegrar, querido, pela manhã. Já não vai mais ser um celular, mas você vai acordar e vai dar uma rajada de línguas estranhas e glorificar a Deus. E Deus vai te garantir uma vitória naquela manhã. E Jesus Cristo, você vai lembrar de Jesus Cristo de Nazaré, que você é cordeiro, você tem uma identidade. Aleluia. E eu vou profetizar, querido, não vai ter filhos aqui, nem adolescentes, nem maridos, nem esposos, que vão entrar em burnout digital ou crise. A tua filha, o teu filho não passará por depressão, nem ansiedade. Aleluia. As redes sociais não vão atingir, se você estiver firmado em Cristo, as redes sociais, elas não vão atingir o teu casamento, elas não vão atingir o teu emocional. Aleluia. As redes sociais não irão atingir as tuas finanças. Aleluia. Mistério de louvor. Feche seus olhos, queridos. Seja engrandecido, Diga isso. ó Deus da minha vida. Essa é das antigas. Tu és o Deus Diga isso, da Senhor. minha salvação. Diga isso, Senhor querido. Diga que Ele é a tua rocha. És a minha rocha, a Tu és minha Jesus. segurança. Tu és Jesus. Meus lábios sempre, Meus lábios, Senhor, te adoram. te exaltarão. Sempre, Senhor. Diga aleluia. Aleluia. Diga te louvo, Senhor. Te louvo, Pois sei, sobre todos tu és, sobre Senhor. todos és Senhor. Diga aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Maravilhoso Deus, todos que estão aqui, Senhor, com as mãos levantadas, Senhor. Eu sei que o Senhor trouxe escape hoje, Senhor, para nossas vidas, Pai. Não deixe essa palavra entrar de um lado do ouvido e sair do outro, mas que essa palavra, Senhor, encontre guarida no nosso coração, porque tudo que se deve guardar, que nós possamos guardar, fazer sentinela, Senhor, nos corações, nos nossos corações, porque dele, Senhor, procede todas as fontes, todos os sentimentos, e o inimigo sabe desses sentimentos, mas em nome do Senhor Jesus, Pai, nós fizemos uma aliança hoje, e nós vamos ouvir testemunhos, que famílias vão acordar, e não, Senhor, não vai ser o primeiro Instagram, nem o Facebook, nem redes sociais, não, mas nós vamos acordar, e os primeiros momentos do nosso dia serão em te adorar, em buscar a tua face, Senhor, aleluia, e lembrar que as tuas misericórdias, elas estão se renovando ali naquela manhã, Senhor, na nossa vida, Pai. Abençoa, Pai, cada família, cada filho, cada casamento, Senhor, que adentrou aqui, que esta palavra encontre, Senhor, este homem, esta mulher. É o que nós te pedimos e com fé te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Queridos, não falte. Eu esqueci o próximo tema. Você tem aí, amor? Você estava no slide, esqueci de colocar o slide. Na próxima semana, eu vou colocar domingo aqui. Nós vamos dar continuidade a esse assunto muito grave. Vou trazer alguns vídeos também. Não deu tempo de baixar. De tudo que tem acontecido. E nós vamos, mediante a Bíblia, aprendermos junto com nossos filhos, tá bom? Nós temos aqui na cantina hoje salgado. Temos aí passe, abençoe o ministério que está lá desde cedo preparando. No domingo, teremos o nosso grande culto de celebração. Samara estará ministrando a palavra do Senhor. E todo aquele que sente o desejo, pastor, eu sinto o desejo de ser líder, eu quero servir na casa de Deus. Eu estou dando a oportunidade, tá, irmãos? Depois a pessoa fala, pastor, nunca me chamou. Se o teu coração arde, eu tenho um curso, que ele demora um pouquinho, é um curso chamado, o nome do curso. Ele é chamado, para quem tem um chamado. Teu coração arde em pregar, ser pastor,
ser líder de célula, ser ministro de louvor. Todos os líderes aqui que não sabiam falar, Marcelo fez, não foi, Marcelo? Todos os líderes fizeram esse curso. Eu quero dar oportunidade para você de fazer esse curso. Tem homilética, a arte de falar em público, interpretação de texto. Esse curso ele é muito bom, ele é transformador. Então, nós queremos formar novos líderes e nós vamos começar esse curso. Me procure, você tem 7 dias para me procurar e dizer: pastor, eu quero fazer porque eu quero aprender mais, porque eu quero servir alguma área da igreja, tá bom? Me procure, eu vou colocar o seu nome e depois nós vamos ver como você pode servir ao ministério. Se você não está servindo, irmãos, depois eu vou trazer sobre a importância de nós estarmos servindo na casa de Deus, fazendo parte desse grande ministério e do reino de Deus, amém? Quem foi abençoado aí, diga obrigado, Jesus. Receba assim, faz assim com a sua mão. Pai, nós concordamos que tudo que será ligado aqui na terra será ligado lá no céu. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por guardar o nosso coração. Abençoa, meu Pai, o teu povo, esse que se chama pelo teu nome, Senhor, que se humilha e guarda a tua palavra. Eu sei que o Senhor ouve do céu e guarda teus filhos, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por este culto, obrigado por essa série de mensagens. Pai, nós estamos sim no mundo, mas nós não iremos nos curvar, Senhor, a toda, meu Pai, a moda deste mundo, aos conformes deste mundo, mas a nossa mente está em Cristo. E obrigado por mais esta palavra, em nome de Jesus. Agora, recebendo que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente hoje e sempre. A igreja diz amém. Até quarta, eu te espero aqui em nome do Senhor.